O fazendeiro expulsou o velho domador do curral como a um trapo, mas antes que o ancião alcançasse o portão, o garanhão indomável galopou até ele. Quando o animal encostou o focinho na mão trêmula do homem esquecido, o fazendeiro empalideceu, e as pessoas que estavam em volta prendeu o fôlego. Rodolfo despertou antes mesmo do sol surgir por completo. O calor já se anunciava no céu levemente alaranjado, mas havia algo mais urgente o incomodando. O barulho no curral. De onde estava, podia ver o gado inquieto, andando de um lado para o outro, bufando e olhando para uma das cercas que tremia a cada investida furiosa do garanhão. Seu nome era Sombra, e ninguém na região ousava chegar perto dele. Rodolfo franziu a testa, cerrou os punhos e desceu os degraus da casa grande com passos decididos. Precisava resolver aquilo de uma vez por todas. Caminhando com pressa, atravessou o pátio de terra batida até o estábulo. O sol começava a esquentar, iluminando o rosto suado de alguns peões que tentavam controlar os estragos da noite. Tábuas estavam quebradas, ferraduras espalhadas, utensílios revirados. O lugar parecia ter sido alvo de um furacão. Rodolfo chutou um pedaço de madeira solta e balançou a cabeça, irritado. Mais prejuízo? Perguntou ao capataz, que tentava limpar a bagunça. O homem ergueu o olhar cansado e deu de ombros. Esse cavalo não dormiu de novo, patrão. Bateu na porta do estábulo a madrugada inteira. Por pouco não arrebentou o portão. Rodolfo olhou em volta, tentando conter o aborrecimento. Não bastasse a pressão financeira, ainda tinha de lidar com aquele animal que desestabilizava tudo à sua volta. Precisamos de uma solução imediata, decretou em tom seco. Se não domarmos esse bicho logo, vou acabar ficando no prejuízo. Depois da vistoria, Rodolfo foi ao curral para analisar o comportamento de Sombra. De longe, avistou o cavalo de pelagem negra reluzente, musculoso, os olhos sempre em alerta. A cada aproximação de alguém, Sombra recuava, relinchava e levantava as patas dianteiras, como se desafiasse qualquer um a tentá-lo dominar. A cena, ao mesmo tempo imponente e perturbadora, lembrava Rodolfo de quantos haviam se machucado por ousar encarar o garanhão. De volta ao pátio, notou que 4 rapazes desembarcavam de um caminhão. Usavam camisas coloridas, calças de couro, chapéus bem cuidados e traziam arreios novíssimos. Um deles carregava uma maleta que parecia conter alguma espécie de equipamento sofisticado. A postura confiante e as conversas altas davam a entender que se achavam os melhores domadores do sertão. Rodolfo observou cada um, avaliando se teriam coragem e habilidade de sobra ou se aquilo era só bravata. Bom dia, seu Rodolfo. Cumprimentou o primeiro, um sujeito alto, de cabelos encaracolados. Sou Geraldo. Vim domar seu cavalo. E nós somos o Décio, o Heitor e o Vicente. Completou um rapaz mais baixo, gesticulando com animação. Trouxemos equipamento de ponta. Pode ficar tranquilo. Rodolfo fez um sinal para que ficassem em silêncio e apontou para o curral. Ali está a fera. Se algum de vocês conseguir domá-lo, o dinheiro é de vocês. E além disso, garanto que todos saberão do feito. Precisamos acabar com esse tormento. Os rapazes se entreolharam, empolgados com a possibilidade de fama e um bom pagamento. Porém, antes que pudessem perguntar algo, surgiu uma figura no canto do pátio. Era um senhor de idade, moreno, cabelos grisalhos, simples nas roupas e no jeito de andar. Usava um chapéu de palha gasto e carregava um pequeno bornal. Aproximou-se sem pressa e sem cerimônia. Rodolfo ergueu uma sobrancelha, analisando-o de cima a baixo. O senhor também veio para domar o cavalo? Perguntou, notando o contraste gritante entre ele e os jovens cheios de apetrechos. Chamo-me Joaquim, respondeu o velho em tom calmo. Disseram por aí que precisava de um bom domador. Achei que eu poderia ajudar. O desconforto foi imediato. Rodolfo duvidou que um idoso, tão diferente daqueles rapazes equipados, pudesse resolver o problema que tanto aterrorizava seus peões. Os 4 domadores mais jovens mal disfarçaram o riso, trocando olhares de deboche. Com que ferramenta o senhor pretende trabalhar? Provocou um deles, batendo na maleta de equipamentos que carregava. Joaquim, sem se abalar,
apenas balançou o chapéu na mão e olhou na direção do curral. Talvez nem precise de muita ferramenta. Nesse momento, um relincho estridente cortou o ar, fazendo com que todos se voltassem para o curral. Sombra cravou os cascos no chão e bateu com força na cerca, como se quisesse lembrar a todos que era o centro das atenções. O coração de Rodolfo acelerou, sentindo o peso da responsabilidade. Ele se aproximou dos domadores, gesticulando para que fossem até o local de observação. Não se enganem com esse cavalo. Já vi muito peão machucado por conta dele, alertou. É indomável e tem causado problemas atrás de problemas. Mas se algum de vocês conseguir, terá a recompensa que prometi. O capataz, que acompanhava tudo com semblante preocupado, decidiu falar das tentativas anteriores. Mencionou que, em outras ocasiões, peões habilidosos foram arremessados feito bonecos de pano, resultando em ossos quebrados e semanas de recuperação. Quando ele decide que não quer gente em cima dele, não há quem fique, resumiu o capataz. Ainda mais com as esporas e laços que usaram. Talvez esse cavalo seja bravo demais para esse tipo de método. Rodolfo balançou a cabeça, impaciente. Se não tiver outro jeito, vamos usar o que for preciso. Não posso ter mais prejuízos. Já estou farto de ver minha fazenda descontrolada por um único animal. Amanhã, ao amanhecer, começaremos as tentativas. Quem quiser desistir, faça isso agora. Ninguém recuou. A ganância e a vontade de mostrar serviço falavam mais alto. Especialmente entre os 4 rapazes, havia um clima de competição, cada um querendo provar ser melhor que o outro. Enquanto isso, Joaquim se manteve em silêncio, apenas observando Sombra a certa distância. Parecia intrigado, de um jeito que lembrava alguém estudando o comportamento do cavalo antes de qualquer investida. Para Rodolfo, aquilo era esquisito. Tinha visto muitos homens chegarem e partirem rápido, mas esse velho trazia uma serenidade incomum. Quando notou que Joaquim estava parado, encostado nas cercas, questionou. Tá olhando o quê, velho? Quer ver o bicho de perto, é? Só estou tentando entender o que se passa na cabeça dele, respondeu Joaquim, sem desviar os olhos do cavalo. Um peão, curioso para saber se o velho de fato sabia algo sobre domar animais, arriscou uma pergunta. Você tem experiência com cavalos assim, seu Joaquim? Já vi de tudo um pouco. Limitou-se a dizer, o olhar tranquilo. Rodolfo, ainda desconfiado, virou-se para resolver outras pendências, mas não sem antes dar uma resposta brusca a um empregado que o questionou sobre a pressa em lidar com Sombra. Pressa? Você acha que eu tenho tempo a perder com esse bicho? Cada dia que passa eu perco dinheiro. Não vou esperar mais. E lançou um olhar duro, encerrando a conversa. O sol havia subido o bastante para esquentar o ambiente. Todos começaram a se dispersar, pois precisavam cuidar dos preparativos para a manhã seguinte, quando finalmente as primeiras tentativas de domar Sombra seriam feitas. Os jovens domadores se recolheram para conferir suas cordas, selas, esporas e outras ferramentas. Rodolfo caminhou pelos arredores, certificando-se de que a cerca estivesse reforçada para evitar fugas e mais estragos. Ao passar perto de um grupo de peões, levantou a voz para deixar clara a importância do que aconteceria no dia seguinte. Se falharmos, eu garanto que não vou tolerar desculpas. Quem quiser pulinho de lado pode ir embora agora mesmo. O prejuízo só aumenta e eu preciso de resultados. Os peões assentiram, cientes de que o patrão não estava para brincadeiras. O capataz o acompanhava, em silêncio, mas com o senho franzido, preocupado com a intensidade das palavras de Rodolfo. Mais tarde, já perto de anoitecer, Rodolfo parou para dar uma última olhada em Sombra. O cavalo se mantinha inquieto, caminhando de um lado para o outro no curral, como se antecipasse o desafio que estava por vir. A sombra de Rodolfo se esticava no chão, enquanto ele, de braços cruzados, estreitava os olhos ao fitar o garanhão. As narinas do cavalo dilatavam, soltando vapor no ar aquecido, e as patas batiam no solo seco com fúria. Amanhã, vamos acabar com essa sua rebeldia, murmurou Rodolfo, sentindo uma pontada de frustração. Foi quando notou,
Um pouco mais afastado, Joaquim ao lado da cerca externa. O velho ainda estava lá, quase imóvel, como se cada movimento de sombra lhe contasse uma história. Rodolfo pensou em se aproximar, mas sentia uma estranha falta de jeito para falar com aquele homem tão calado e, de certa forma, seguro de si. Resolveu se limitar a uma olhadela rápida, como quem diz que não confia em sua capacidade, porém não tem energia para discutir. Olhando mais de perto, percebeu que Joaquim mantinha a atenção no cavalo, acompanhando cada relincho, cada movimento das crinas agitadas ao vento. Havia algo naquela cena. Uma calma que contrastava com o caos que era a sombra. A contradição deixou Rodolfo desconfortável, pois não estava acostumado a ver alguém tão sereno diante de um animal tão perigoso. Com um pigarro nervoso, ele seguiu seu caminho rumo à casa, mas carregando um pressentimento de que, talvez, fosse o velho a chave para algo que ninguém tinha conseguido até então. Quando o cansaço do dia finalmente bateu, os empregados se dispersaram para seus alojamentos. O pátio escurecia aos poucos. Rodolfo fez uma última vistoria geral, checando se os portões estavam bem trancados, se havia comida e água suficientes nos coxos e se alguém ainda precisava de alguma instrução para o dia seguinte. Pensou em passar no curral de novo, mas preferiu apenas subir para os seus aposentos e tentar descansar. A tensão crescia em seu peito, mas ele não podia dar sinais de fraqueza. Porém, ao dar os primeiros passos para dentro da casa, notou uma silhueta parada junto à cerca do curral. Era Joaquim. O velho permanecia ali, como uma estátua, observando sombra em completo silêncio. O cavalo, por sua vez, tinha parado de andar em círculos e ficava olhando de volta para aquele senhor. Rodolfo sentiu um calafrio ao perceber a atmosfera quase cúmplice que se formava entre homem e cavalo, como se estabelecessem algum tipo de diálogo mudo. Inquieto, Rodolfo balançou a cabeça e entrou em casa. Tentou ignorar a sensação estranha que lhe percorria a espinha, mas não conseguiu afastar a imagem de Joaquim e Sombra se encarando na noite nascente. Não sabia explicar por que aquilo lhe causava um formigamento no estômago. Talvez fosse desconfiança, talvez curiosidade. Talvez fosse simplesmente o fato de perceber que algo tão grande estava para acontecer, e ele não tinha o controle total sobre isso. Ao se retirarem para descansar, Rodolfo percebe Joaquim ainda parado diante do curral, fitando Sombra em silêncio. Parece que o velho domador e o cavalo compartilham um entendimento silencioso, algo que deixa Rodolfo intrigado e ligeiramente desconfortável. O sol mal surgia e Rodolfo já estava de pé, atormentado pelo sono entrecortado que tivera. Passara boa parte da madrugada se revirando na cama, lembrando dos últimos instantes antes de dormir. Joaquim parado diante do curral, encarando Sombra em silêncio. Aquilo o incomodara mais do que gostaria de admitir. Ainda não confiava de verdade naquele velho domador, mas alguma coisa no jeito tranquilo dele mexia com sua cabeça. No pátio, o calor começava a dar sinais de que o dia seria longo e desgastante. Rodolfo chegou perto do curral, e para sua surpresa, lá estava Joaquim de novo, firme no mesmo lugar da noite anterior, como se tivesse passado horas vigiando o cavalo. O velho levantou o olhar ao ouvir os passos, cumprimentando Rodolfo com um aceno discreto. De perto, era possível ver marcas fundas de expressão ao redor de seus olhos, mas Joaquim parecia tão concentrado que nem demonstrava cansaço. "Você ficou aqui esse tempo todo?" perguntou Rodolfo, sem conseguir esconder o tom de espanto. "Dormi um pouco ali no banco", respondeu o velho, apontando para um banco improvisado ao lado do curral. "Mas preferi ficar por perto caso o cavalo se agitasse de novo." Rodolfo coçou a barba mal feita, ligeiramente desconcertado. Lembrou-se das tábuas quebradas na noite anterior e do quanto o animal estava arredio. Não queria admitir, mas era bom saber que alguém tomara a iniciativa de vigiar Sombra. Ele ainda não agradeceria. Em vez disso, soltou um simples "uhum" e partiu para dentro do curral, verificar de perto o estado das cercas. Logo em seguida, os 4 rapazes que se apresentaram como domadores surgiram: Geraldo,
Décio, Heitor e Vicente. A pressa nos passos mostrava a empolgação que sentiam para encarar o desafio. Traziam arreios limpos, cordas resistentes e esporas brilhando, prontos para provar o valor que afirmavam ter. Cada um, ao passar por Joaquim, lançava um olhar que misturava curiosidade e um leve desprezo, como quem pensava: o que esse velhote pode fazer que nós não possamos? Rodolfo os reuniu ao lado do redondel, ordenando que se preparassem. O barulho de Sombra relinchando lá dentro aumentava a atenção de todos. Era o primeiro dia de verdadeiras tentativas de domar aquele garanhão, e ele não parecia nada disposto a cooperar. Rodolfo olhou para os jovens com uma expressão de desafio. Vou observar de perto como vocês lidam com o animal. Não quero mais perdas de tempo. Se algum de vocês se acha capaz, que comece agora. Geraldo, mais alto e musculoso, com um semblante cheio de confiança, se prontificou primeiro. Jogou um olhar de "deixem comigo" para os outros, pegou seu laço e entrou no redondel. Sombra, ao notar a presença de alguém, ficou imediatamente em posição de alerta, as orelhas apontadas para a frente, a respiração pesada. Geraldo girou o laço no ar, manobrando-o com agilidade. A plateia de peões que se formava do lado de fora murmurava comentários rápidos, uns torcendo para o domador, outros duvidando que tivesse sucesso. Com um movimento certeiro, Geraldo lançou o laço na direção de Sombra, tentando prender seu pescoço. O cavalo, porém, reagiu num piscar de olhos. Deu um pulo para o lado e escapou do laço, disparando em disparada ao redor do redondel. Geraldo tentou se reposicionar, mas era como lutar contra um redemoinho de poeira. Sombra levantava a terra do chão cada vez que trotava, criando uma nuvem que dificultava a visão de quem estava ali dentro. Calma, bicho, calma, tentava dizer Geraldo, mas a voz dele parecia apressada e tensa. Sombra não ouviu o comando. Quando o domador finalmente conseguiu, num segundo arremesso, colocar o laço na parte superior do pescoço, o cavalo reagiu com tamanha fúria que arrastou Geraldo por alguns metros no chão. O homem largou o laço num impulso de autopreservação, levantou-se num salto para evitar as patas que vinham em sua direção e, com esforço, conseguiu se esquivar para o canto. Num segundo, a plateia lá fora reagia com exclamações de espanto e risos nervosos, sem saber se o que haviam presenciado era algo trágico ou apenas mais uma demonstração do quão perigoso Sombra poderia ser. Ainda tonto, Geraldo se levantou, ajeitou o chapéu e fingiu que estava tudo sob controle. Orgulhoso demais para admitir a humilhação, gesticulou para que o deixassem tentar de novo. Rodolfo, impaciente, gritou para que fosse logo, mas a verdade é que o cavalo estava mais arisco do que nunca. A poeira se acumulava no ar. O chão parecia tremer sob os cascos de Sombra, e cada vez que Geraldo chegava perto, o animal se erguia nas patas traseiras, ameaçando derrubá-lo outra vez. Geraldo tentou montar numa investida rápida, mas mal teve tempo de firmar uma perna no lombo de Sombra. Foi arremessado com força no solo, num tombo que arrancou uma careta coletiva de quem assistia. Uma das jovens que trazia água correu para ver se ele estava inteiro, mas Geraldo levantou de novo, mancando, tentando manter a pose de homem corajoso. O rosto estava coberto de poeira e suor, o que o deixava ainda mais furioso. Nesse instante, Joaquim se manteve quieto, encostado na cerca. Embora não tirasse os olhos de Sombra, não deu nenhum palpite. Parecia analisar cada movimento, como se tentasse compreender a intensidade do medo e da dor que o cavalo demonstrava. Rodolfo, por outro lado, estava com o semblante carregado de raiva. Vendo que Geraldo não conseguiria nada além de mais tombos, apontou para outro rapaz, Décio, indicando que era a vez dele. Vai lá e faz melhor, gritou bufando de impaciência. Décio, baixinho mas ágil, resolveu apostar em uma abordagem diferente. Entrou no redondel tentando correr ao redor do cavalo, forçando Sombra a ficar no centro para depois pular em seu lombo. Foi uma cena rápida. Ele de fato conseguiu agarrar o cavalo por um breve instante, mas bastaram poucos galopes para que Sombra desse um coice no ar e o jogasse como um boneco.
Décio rolou na poeira, tossindo. Um dos peões correu para ajudá-lo a levantar, enquanto a plateia já se mostrava preocupada com a gravidade dos ferimentos. Mas, por sorte, ele só parecia ter levado um susto e algumas escoriações leves. Risos nervosos ecoaram ao redor. Ninguém riu por puro divertimento. Era mais um riso de quem não sabe o que dizer diante de uma situação que se repetia. Domador após domador, frustrados pela mesma força. O clima tenso aumentava a cada falha. Rodolfo, no auge da impaciência, deu um passo à frente e começou a passar um sermão nos rapazes, esbravejando. Vocês se dizem domadores, mas Sombra mal se mexe e já acabam no chão. Acham que vou continuar pagando estadia e comida para quê? Para ver esse circo sem resultado? Joaquim continuou quieto, observando, embora alguns peões achassem que ele, pela idade, deveria ao menos dar um conselho àqueles rapazes tão cheios de energia e pouca experiência. No entanto, Joaquim não abriu a boca, apenas puxou de leve a aba do chapéu. Parecia que preferia aguardar o momento certo, ou talvez não quisesse se envolver no calor do embate. Heitor, outro dos jovens, decidiu tentar algo que considerava mais extremo. Queria usar uma corda especial e laçar Sombra pelas patas traseiras, imobilizando-o para montar. Rodolfo, cansado de falhas, deu de ombros e deixou que tentasse. O resultado foi um novo tumulto. Sombra se debateu ferozmente. Escoiceou a corda e a romperia se Heitor não tivesse largado tudo no último segundo. Alguns peões tiveram de correr para não serem atingidos pelo animal em disparada. A poeira subiu como uma nuvem densa e o redondel ficou com visibilidade quase nula por alguns instantes. Quando a terra assentou, dava para ver as expressões de derrota e insegurança dos 3 domadores que já haviam tentado. O suor escorria pelo rosto deles, as roupas estavam amassadas e a confiança antes ostentada parecia ter se esvaído como a poeira no ar. Restava Vicente, o quarto jovem, mas ele sequer teve coragem de dar um passo para dentro do redondel. Eu acho que é melhor esperarmos um pouco mais, patrão. Gaguejou olhando para Rodolfo. Quem sabe a gente acalma o bicho antes de tentar de novo. Rodolfo lançou um olhar fulminante para o rapaz. A acalmar? Eu estou vendo que todos vocês não passam de amadores. Me prometeram que seriam capazes, mas nada. Ele esbravejou, sua voz ecoando nos limites do curral. Sombra relinchou novamente, sacudindo a cabeça, deixando claro que não estava nem perto de se submeter a nenhum deles. Um silêncio pesado reinou por alguns instantes. Mesmo os peões que costumavam rir de qualquer coisa pareciam tensos demais para reagir. Nesse clima, alguém sugeriu usar métodos mais duros, como sedar ou amarrar o cavalo de maneira ainda mais agressiva. Rodolfo hesitou. Parte dele não queria ver Sombra ferido além do necessário, pois ainda tinha esperanças de aproveitar o animal de alguma forma. Mas, diante do fracasso completo, começava a balançar na decisão. Se esses incompetentes não conseguem de um jeito, vamos ver de outro, rosnou impaciente. O comentário foi ouvido por Joaquim, que pela primeira vez demonstrou indignação no olhar. Contudo, ele continuou calado. Entre os murmúrios dos peões, Sombra virou a cabeça e, de maneira surpreendente, pareceu encarar Joaquim diretamente. Houve quem jurasse ter visto um breve instante em que o cavalo deixou de focar nos outros rapazes e simplesmente fitou o velho, como se o reconhecesse de algum lugar. Joaquim, na mesma hora, baixou ligeiramente a aba do chapéu, sem desviar o olhar. Rodolfo também notou essa troca silenciosa e franziu a testa, incomodado. A situação estava saindo de seu controle e ele não suportava a ideia de continuar sendo alvo de risadinhas nas rodas de conversa da vila. Depois de tanta humilhação, ele despejou sua raiva gritando para todos ouvirem. Acabou a brincadeira de vocês. Se ninguém mais vai tentar agora, saiam todos do meu caminho. Vou pensar em qual vai ser o próximo passo. A poeira ainda rondava o ar, tornando tudo abafado e desconfortável. Os jovens domadores juntaram seus equipamentos cabeça baixa, tentando esconder o vexame. Alguns peões tentaram limpar o local,
mas havia tanto pó que dificultava até a respiração. Em meio a esse caos silencioso, ouviu-se um som de passos firmes. Joaquim deu um passo para dentro do redondel, aproximando-se devagar. A poeira fina formava um rastro claro onde o velho passava. A movimentação chamou a atenção de Rodolfo, que voltou o rosto para ele descrente. "O que pensa que está fazendo, seu velho?" questionou com o tom cheio de sarcasmo. Joaquim, sem muita cerimônia, ergueu o olhar para o fazendeiro. Seus olhos pareciam dizer mais do que 1000 palavras, mas ainda assim, ele falou com simplicidade. "Talvez eu possa tentar algo diferente." A reação de Rodolfo foi uma gargalhada curta, cética. Aquele senhor, que passara tanto tempo observando em silêncio, agora se apresentava para encarar Sombra de frente. A ideia soava absurda para quem tinha acabado de ver 3 rapazes jovens e fortes caindo na poeira. A verdade é que, por dentro, Rodolfo sentia um misto de intriga e irritação. "Você?" riu com desdém. "Que tipo de proeza acha que pode fazer que os outros não conseguiram? Mostre-me do que é capaz, velho." Entre a poeira e o desconforto geral, Joaquim finalmente dá um passo à frente, insinuando que pode tentar montar Sombra. Mas Rodolfo, ao ouvi-lo, esboça um sorriso de descrença e diz em tom de desdém: "Mostre-me do que é capaz, velho." Joaquim permaneceu em silêncio por uns instantes diante do desafio de Rodolfo. Em meio à poeira que ainda dançava ao redor, ele ergueu a aba do chapéu e lançou um olhar calmo para o fazendeiro, depois para a Sombra, que estava no centro do redondel. Não usava sela, esporas nem equipamentos vistosos, apenas roupas simples e uma corda fina, pendurada no ombro como se fosse um adereço qualquer. Aquele contraste deixava todos intrigados. Sem dizer palavra, o velho domador empurrou a cerca e adentrou o espaço onde o cavalo trotava inquieto. Aos poucos, as vozes que murmuravam do lado de fora foram silenciando, cada pessoa curiosa para ver como alguém tão franzino e de aparente fragilidade ousava enfrentar um garanhão daquele porte, ainda mais depois de testemunhar as tentativas fracassadas dos outros domadores. Havia quem acreditasse que tudo não passaria de uma humilhação pública. Outros, no entanto, assistiam com certo respeito, pois no íntimo reconheciam algum brilho diferente no olhar de Joaquim. Assim que entrou, o velho ergueu uma das mãos, apalpando o ar na altura do focinho de Sombra, como se já estivesse tateando o espaço entre eles, mas sem se aproximar demais. A respiração do cavalo fez suas narinas vibrarem, soprando com desconfiança. Em resposta, Joaquim assobiou baixo, emitindo um som suave e compassado, quase como se quisesse conversar com o animal. A plateia do lado de fora começou a se agitar. Alguns soltaram risadinhas irônicas, considerando aquilo algo ingenuamente poético. Outros ficaram em silêncio, sem saber o que pensar. "Está perdendo tempo, velho?" gritou um dos jovens domadores debruçado na cerca. "Esse bicho só entende da lei da força." Joaquim, sem nem se virar, falou algo num tom tão baixo que só Sombra pareceu ouvir. Quem estava próximo do redondel notou que ele pronunciava palavras quase cantadas, como histórias que o vento levava para o cavalo. Rodolfo, do lado de fora, revirou os olhos e bufou, impaciente. "Para que tanta cerimônia?" resmungou. "Se não for montar, não fique enrolando." O velho, porém, não se abalou. Caminhou alguns passos laterais, mantendo a mão no ar, observando as reações de Sombra a cada movimento. Num momento, tentou se aproximar mais, mas o cavalo, de orelhas alertas, disparou para o outro lado do redondel, levantando outra nuvem de poeira. Joaquim então parou, sem esboçar frustração, apenas recuando do mesmo jeito que avançara, lento e calculado. Parecia não querer acelerar a aproximação. Sombra fez um breve relincho, como se avisasse que não permitiria ousadias. Em resposta, Joaquim assobiou de novo, o som mais longo e melodioso. Alguém na plateia comentou que nunca tinha visto algo parecido e que aquele assobio lembrava uma canção antiga, do tempo dos boiadeiros que cruzavam o sertão a cavalo. Mas ninguém tinha certeza do que o velho realmente tentava fazer. Para muitos, era só uma cena absurda que não levaria a lugar nenhum.
Quando Joaquim recuou de vez e deixou o cavalo livre, Rodolfo não escondeu o descontentamento. É isso? Entrou aí para assobiar para a sombra e desistir de montar? A raiva latejava no semblante do fazendeiro. Ele queria ver ação, resultado imediato. Aquele ritmo calmo, quase meditativo, mexia com seus nervos. Se é esse seu método, velho, vai ficar aqui até o fim do ano sem tirar sombra do lugar. Alguns peões cutucaram os ombros uns dos outros, sussurrando que, talvez, fosse só questão de tempo para Joaquim dar um passo mais ousado. Mas nada aconteceu, e o velho terminou mesmo por se afastar das cercas internas. Deixou o cavalo solto e foi saindo do redondel, cabeça baixa, como se concluísse que não adiantava forçar aquele primeiro contato. "Você tá de brincadeira comigo?" gritou Rodolfo, vendo o velho ultrapassar a porteira. "Vai embora, então? Desiste?" Joaquim parou ao lado do pátio, apoiou o chapéu contra as pernas e levantou o olhar sereno na direção do fazendeiro. "Não é a hora. Ele não vai me deixar montá-lo hoje. Precisa me acostumar ao cheiro dele, e ele ao meu." O fazendeiro sentiu o rosto esquentar de raiva. "Me poupe dessas filosofias", gritou, balançando o braço como se quisesse varrer o ar. "Eu contratei domadores, não poetas." A discussão era acompanhada por olhares ansiosos dos peões. Alguns tinham visto tombos violentos antes e, comparando com a atitude de Joaquim, não sabiam o que era pior: cair de cara no chão ou sair sem tentar. O capataz, de olhos arregalados, tentava controlar o clima, mas Rodolfo estava à beira de explodir. O velho, por sua vez, não deu resposta às ofensas. A serenidade dele chegou a incomodar parte dos presentes, que esperavam um bate-boca. Em vez disso, Joaquim apenas se afastou, olhando para a sombra ao longe. O cavalo sacudia a crina, ainda elétrico pelo que acontecera. Parecia tão arisco quanto antes, mas havia algo diferente em seu olhar. Um foco que poucos conseguiram reparar. Quem prestasse atenção veria que Sombra mirava Joaquim, não com a mesma fúria que lançava para todo mundo, mas com certa curiosidade contida. Rodolfo, no entanto, só queria saber de resultados. Gritou para que todos saíssem do caminho, irritado com o fracasso das tentativas. "Nenhum de vocês serviu de nada", vociferou, lançando um olhar duro aos jovens domadores, que já estavam cansados e sujos de poeira. "E esse velho? O que acha que está fazendo, afinal? Acha que esse cavalo entende papo furado?" A frustração dele não parava de crescer. Alguns peões arrumavam baldes, escovas e outros utensílios para limpar a bagunça do redondel, mas o clima pesado pairava no ar. Ninguém arriscava falar mais do que o necessário, temendo virar alvo da ira de Rodolfo. Foi então que o fazendeiro se voltou a Joaquim, ainda parado ao lado da cerca, em silêncio. "Escuta aqui, se você acha que vai me enrolar, não vai mesmo. Tem pouco tempo para mostrar que sabe alguma coisa. Se continuar bancando o sonso, eu te mando embora." O velho suspirou, mantendo a voz baixa. "Para domar um cavalo assim não basta forçar. É preciso ouvir o que ele carrega." "Ouvir?" Rodolfo quase soltou uma gargalhada de cinismo. "Cavalo não fala, homem? Tá se fazendo de doido?" Alguns peões trocaram olhares de canto de olho. Sabiam que, em cada animal, havia traços de personalidade, traumas ou marcas de tempos difíceis. Mas Rodolfo parecia cego de orgulho, e a cada fracasso, sua paciência despencava. Joaquim voltou a encarar Sombra, como se deixasse a resposta no ar. Ele não queria convencer Rodolfo pela insistência. Preferia demonstrar com ações, embora soubesse que, naquele ritmo, irritaria ainda mais o patrão. Com o fim do tumulto, alguns começaram a dispersar, indo cuidar de outras tarefas na fazenda. O dia ainda seria longo, e rodaram boatos de que Rodolfo planejava chamar outros peões para tentar métodos mais enérgicos. Ali, próximo à cerca, a tensão permaneceu. Rodolfo andava de um lado para o outro, chutando pedrinhas, gesticulando, rosnando impropérios. Joaquim, apoiado numa estaca, observava tudo, principalmente o cavalo, sem sair do lugar. "Você me escuta, velho?" gritou o fazendeiro, cansado de esperar alguma atitude. "Tá esperando o quê? Vai correr como os outros?"
Joaquim balançou a cabeça. Não adianta correr, seu Rodolfo. Sombra tem marcas profundas. Não é de hoje. Aquilo acendeu a ira no fazendeiro. Ele não queria ouvir sobre marcas profundas, nem discursos que soassem como lição de moral. Marcas profundas? Repetiu sarcástico. Então quer dizer que eu tenho que pagar psicólogo para bicho agora? Tá de brincadeira. O capataz se aproximou, preocupado que a conversa virasse uma briga. Joaquim manteve a postura, sem confrontar diretamente o patrão. Com um ar de calma, explicou que não pretendia desistir, mas precisava de espaço para preparar Sombra ao contato. Ele olhou dentro dos olhos de Rodolfo por um instante, como se tentasse transmitir sinceridade. No entanto, o fazendeiro respondeu com desprezo. Vou dar mais uns dias, mas não pense que é por acreditar em você. É porque já gastei muito e não tenho outra saída de imediato. Se não sair nada disso, eu vou vender esse cavalo para o primeiro que aparecer, ou mandar para o abate, se for o caso. A palavra abate soou dura, cortante. Alguns peões próximos entreabriram a boca, sem ousar retrucar. Sombra, como se adivinhasse que estavam falando dele, relinchou com força, batendo as patas contra a terra. Joaquim quase deu um passo à frente, mas conteve-se, notando que a raiva de Rodolfo deixaria qualquer tentativa de argumentar ainda mais inútil. Se acha que esse cavalo tem cura, trate de me mostrar rápido, rosnou o fazendeiro virando as costas. Não vou perder mais dinheiro com um bicho maluco. Joaquim abaixou o chapéu, cerrando os lábios. Quem o observava de perto percebeu que seu olhar demonstrava mais do que preocupação. Era uma tristeza contida, como se já conhecesse o destino de animais vistos apenas como prejuízo. Sombra continuava impaciente do outro lado, soltando respirações pesadas. O sol queimava forte sobre toda a cena, refletindo o calor e a tensão que pairavam no ar. Rodolfo, sem dar mais explicações, partiu em direção à sede da fazenda, carregando consigo sua fúria crescente. Alguns minutos depois, tudo o que se ouvia ali era o ranger de madeira ao vento e o som de Sombra esfregando as patas na terra. Joaquim permaneceu onde estava, respirando fundo, parecendo repassar cada detalhe do que acontecera. Ele lançou um último olhar ao garanhão antes de se virar e ir embora, passos pesados na poeira. Rodolfo, ainda tomado pela raiva, ameaça pôr Sombra à venda ou sacrificá-lo caso não haja progresso rápido. Joaquim escuta essas palavras e seu olhar se enche de preocupação, sugerindo que há mais em jogo do que se imagina. O clima na fazenda ficou cada vez mais pesado depois que Rodolfo declarou em alto e bom som que venderia ou sacrificaria Sombra se nada mudasse rapidamente. As conversas baixas entre os peões se multiplicavam. Alguns diziam que o fazendeiro estava com o sangue quente pela sucessão de falhas e prejuízos. Outros achavam que, no fundo, ele não teria coragem de tomar uma medida tão extrema. De toda forma, o medo era real. Todo dia que se passava, o cavalo parecia mais arredio e a paciência de Rodolfo menor. Logo cedo, o capataz veio reportar que, naquela madrugada, Sombra batera de novo na porta do estábulo tentando se soltar. Arranhara as tábuas e com os relinchos pusera o gado em alvoroço. Alguns bezerros tinham escapado para além da cerca, gerando mais transtorno. Um peão veterano que dormia num quartinho ao lado da cozinha jurava ter ouvido o bicho raspar os cascos como se quisesse furar o chão. A situação estava fora de controle, e a notícia de que o cavalo era um verdadeiro terror começou a correr pelas feiras e mercados da redondeza. Em pouco tempo, não apenas peões e domadores comentavam sobre Sombra, mas comerciantes de gado e até curiosos da vila vizinha faziam perguntas, querendo saber dos detalhes. Era comum ouvir na venda de seu Crispim alguém dizer: "Você ficou sabendo do cavalo que derruba todo mundo? Parece que o dono já está com a corda no pescoço." Rodolfo, que costumava ter uma reputação de homem firme e capaz, começava a sentir o peso da vergonha. Quanto mais as pessoas falavam, maior era a pressão para resolver o assunto. Enquanto isso, os 4 domadores jovens se recolhiam, cheios de cortes, hematomas e, principalmente, feridos no orgulho. Passavam o dia tentando bolar novas estratégias que pudessem impressionar Rodolfo
e domar o cavalo antes de Joaquim. Por orgulho juvenil, não queriam dar o braço a torcer para o velho. Porém, cada tentativa precipitada só piorava a situação. Ouvia-se comentários sobre sedar o cavalo, usar bridão mais apertado, quem sabe até mantê-lo amarrado por dias para quebrar seu espírito. Eram ideias radicais, mas o desespero começava a tomar conta. Rodolfo, por sua vez, se encontrava num dilema. Tinha medo de perder ainda mais dinheiro e fama, mas também não estava confortável em torturar o animal até a submissão. Apesar do temperamento duro, crescera vendo seu pai ensinar que havia um limite entre a força necessária para manejar o gado e a crueldade. No entanto, quanto mais via o fracasso de todos, mais se perguntava se seria mesmo preciso recorrer a métodos que sempre condenou. Chegou a conversar com o capataz sobre encomendar uma medicação forte para amansar Sombra. O capataz hesitou, lembrando a Rodolfo que um sedativo mal dosado poderia matar ou deixar sequelas irreversíveis no cavalo, e isso apenas aumentou a tensão. O povo da região também começou a pressionar. Compradores de gado avisaram que não se sentiam seguros em lidar com uma fazenda cujo proprietário não conseguia controlar um cavalo. Alguns ameaçavam suspender negócios futuros. Um deles chegou a dizer que, onde há fumaça, há fogo, insinuando que Rodolfo estaria fraco no comando. Foi o suficiente para aumentar a raiva do fazendeiro, que descontava nos funcionários a cada notícia ruim que recebia. Nesse ambiente conturbado, Joaquim seguia firme em suas rondas silenciosas. Ainda não havia arriscado uma nova aproximação direta no redondel, mas passava longos períodos nos arredores, observando de longe o comportamento de Sombra. Quando questionado por peões, respondia de maneira sucinta que precisava entender melhor o estado do cavalo antes de dar o próximo passo. Alguns o ridicularizavam, dizendo que ele apenas fingia paciência, mas não sabia o que fazer de fato. Outros começavam a notar que Sombra não reagia tão violentamente à presença do velho, embora ainda se mantivesse distante. Certa tarde, 2 dos domadores jovens, Geraldo e Heitor, decidiram agir por conta própria. Fartos das broncas de Rodolfo, que os acusava de incompetência, eles planejaram laçar Sombra no curral com 2 laços ao mesmo tempo e puxá-lo até exaustão, forçando-o a se submeter. Reuniram alguns peões curiosos que foram assistir a essa tentativa desesperada. Rodolfo não estava por perto, pois fora até a casa grande para falar de negócios com um visitante. Parecia o momento perfeito para uma abordagem que poderia, na cabeça deles, render algum sucesso imediato. Eles abriram a porta do curral e, cada um de um lado, lançaram as cordas. Sombra percebeu o movimento e tentou disparar, mas com um golpe de sorte, cada laço agarrou uma das patas dianteiras. Houve um grito de euforia dos rapazes, que puxaram com força. Durante alguns segundos, o cavalo relinchou e abriu as narinas, visivelmente assustado. Girou o corpo batendo os cascos no chão, tentando se soltar. Parecia que os laços iriam ceder a qualquer momento. Um peão mais experiente gritou que não era seguro fazer aquilo, mas ninguém deu ouvidos. Geraldo e Heitor seguraram firme, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. Então, numa fração de segundo, Sombra se ergueu nas patas traseiras e deu um coice no ar, quase atingindo Heitor na cabeça. Se o rapaz não tivesse largado a corda para se abaixar, teria sido uma tragédia. Já Geraldo, que ainda segurava o outro laço, foi puxado com tanta força que voou para frente e caiu de mau jeito, torcendo o pulso. O cavalo avançou, provocando gritos de quem assistia. Por muito pouco não quebrou a perna de Geraldo. A gritaria atraiu os demais peões, que correram para socorrer o rapaz. Sombra, livre novamente, corria enlouquecido pelo curral, relinchando e chutando a cerca. O capataz chegou esbaforido, acompanhado por Rodolfo, que veio ver o que estava acontecendo. Ao se deparar com a confusão, o fazendeiro deu um berro. Que diabo vocês estavam tentando? Querem acabar com o pouco que resta dessa fazenda? Heitor, assustado, tentou se explicar. A gente só estava tentando domar o bicho, patrão. Não deu certo. Rodolfo olhou para Geraldo no chão, torcendo o pulso e gemendo de dor, e a raiva se acendeu outra vez.
Eu não mandei ninguém fazer nada desse tipo, seus imbecis. Agora olha o estrago. Os peões, atônitos, tentavam acalmar Sombra, que ainda estava tomado pelo susto. Joaquim apareceu de repente, vindo de uma lateral. Viu o caos instaurado e correu em direção ao curral. Rodolfo o notou e, tomado pela fúria, gritou: "Você não diz que entende o cavalo? Então faz alguma coisa." O velho, porém, não entrou no redondel de imediato. Preferiu ficar de fora, assobiando suavemente, tentando reduzir o nervosismo do cavalo à distância. Sombra não se acalmou logo. Girava, batia os cascos na terra, relinchava para cima e para os lados, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer um. Pouco a pouco, o assobio de Joaquim pareceu encontrar eco na mente turbulenta do animal, que foi diminuindo o trote. Ainda respirava com força, mas deixou de se debater como um louco. Os peões aproveitaram para arrastar Geraldo para fora, enquanto Heitor se desculpava repetidamente. Rodolfo andava de um lado para outro, de rosto vermelho, sem saber se brigava com eles ali mesmo ou se tentava controlar os estragos. Por fim, preferiu correr atrás de um médico para ver o estado do pulso de Geraldo, pois o rapaz gritava de dor. "Isso ainda vai me custar muito dinheiro", balbuciava Rodolfo, transtornado. "Por culpa de um cavalo amaldiçoado." A notícia desse novo incidente se espalhou rapidamente. Era o tipo de situação que corroborava os rumores de que a fazenda havia virado um palco de brigas e fracassos constantes. Algumas pessoas começaram a sussurrar que, talvez, o verdadeiro problema fosse Rodolfo, com sua arrogância e impaciência. Outros diziam que Sombra trazia consigo um espírito ruim, pois não havia método que desse certo. O fazendeiro, exausto, pensava em soluções extremas. Sua expressão endurecia a cada minuto. Quando o dia finalmente deu sinais de cansaço, todos estavam esgotados, tanto física quanto emocionalmente. Os peões se recolheram, temendo que, a qualquer hora, Rodolfo fizesse algo desesperado com o cavalo. Joaquim, diferente da maioria, resolveu ficar mais um pouco nos arredores do estábulo. Tinha algo na postura dele que sugeria um cuidado com Sombra, como se quisesse garantir que ninguém mais tentaria uma loucura durante a noite. Rodolfo passou pela porta do estábulo com os passos pesados, querendo conferir se tudo estava trancado e se o capataz tinha reforçado as trancas. Então, ao chegar perto de uma das janelas, viu Joaquim junto às grades onde Sombra estava. O velho falava baixinho, a voz quase abafada, como quem sussurrasse confidências ao cavalo. A luz fraca das lanternas deixava a silhueta de Joaquim e Sombra em um contorno amarelado, e a cena era estranhamente serena diante de tanto caos. Sem querer ser notado, Rodolfo se aproximou de mansinho, mas acabou fazendo barulho ao pisar num pedaço de madeira solta. Joaquim ergueu a cabeça e o avistou. Não pareceu surpreso. Em vez disso, voltou-se, olhando o fazendeiro nos olhos, e disse de forma pausada: "Se continuar assim, ambos vão se destruir." Aquelas palavras atingiram Rodolfo como um golpe inesperado. Ele ficou sem resposta, sentindo um aperto no peito que misturava raiva, tristeza e vergonha. Sem saber o que dizer ou como reagir, apenas virou o rosto e se afastou no escuro, carregando consigo a agonia de alguém que não encontra saída. Ao final de mais um dia conturbado, Rodolfo encontra Joaquim no estábulo, conversando baixinho com Sombra através das grades. O velho vira-se e diz: "Se continuar assim, ambos vão se destruir." Rodolfo se afasta, abalado, sem saber como reagir a essas palavras. Rodolfo já havia passado mais uma madrugada praticamente em claro, preso às próprias preocupações. A frase de Joaquim ainda martelava em sua cabeça: "Se continuar assim, ambos vão se destruir." Enquanto tentava fechar os olhos, tudo o que via era a imagem de Sombra, seu olhar desafiador e a sensação de que o tempo para resolver aquele problema estava se esgotando. Cansado, ele se levantou antes de o sol nascer e foi direto ao pátio da fazenda, esperando encontrar algum silêncio que aliviasse a tensão. Mal pisou do lado de fora, viu o capataz se aproximando com ar de poucos amigos. "Patrão, o rapaz que se machucou ontem quer falar com o senhor", disse em voz baixa,
como se não quisesse acordar o resto dos peões. Rodolfo franziu o senho, lembrando dos tombos e confusões recentes. Qual deles? O Geraldo, que quase quebrou o pulso na última investida contra a Sombra. Ele tá furioso. Diz que quer ser recompensado. A irritação subiu feito calor no peito de Rodolfo. Aquilo era o que menos precisava no momento. Um domador ferido, revoltado, exigindo indenização. Mas sabia que era inevitável encarar a situação. Foi até o galpão onde alguns dos rapazes se recolhiam para descansar. Aquele lugar cheirava a suor, couro e desespero mal disfarçado. Lá, encontrou Geraldo sentado num caixote, com a mão enfaixada e o semblante endurecido de quem planejava um confronto. Então você quer dinheiro, é isso? Rodolfo disparou de forma direta, sem rodeios. Com certeza. Geraldo levantou-se, tentando parecer mais firme do que realmente estava. Me prometeram boa paga por domar o cavalo, mas não contaram que era quase suicídio. Tô sem condições de trabalhar em outras fazendas agora. É justo que me pague pelos dias que vou ficar de molho. Houve uma troca de olhares tensos. Rodolfo não gostava de ser confrontado daquela maneira, especialmente por um empregado que falhara na tarefa. Você sabia dos riscos? Veio porque quis. Seu tom saía amargo, mostrando que não pretendia ceder. E não se machucou por minha culpa, mas pela sua própria arrogância. Arrogância, é? Geraldo deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Você não contou que Sombra era um monstro impossível de domar. Se soubesse, não teria entrado nesse jogo furado. O ambiente foi tomando ares de conflito iminente. Peões que estavam por perto pararam para observar, com receio de que aquilo se transformasse numa briga feia. Alguns cochichavam, outros faziam sinal para que o fazendeiro não se exaltasse. Geraldo e Rodolfo, porém, pareciam cada vez mais inclinados a explodir. Até que, de repente, uma voz soou por trás deles. Mantenham a calma, pediu Joaquim, que chegava silenciosamente. Isso não vai levar a nada bom. Rodolfo girou o corpo, surpreendido pela aparição do velho domador. Quem te chamou aqui, velho intrometido? Rosnou sem disfarçar a impaciência. Ninguém. A voz de Joaquim se manteve firme, embora não elevada. Mas tô vendo que a briga vai prejudicar todo mundo. Geraldo também não gostou da intervenção. Fique fora disso, seu Joaquim. Não é assunto seu. No entanto, Joaquim ignorou o protesto e se aproximou mais um pouco. Tá machucado, rapaz. Sei que a dor e o susto deixam a gente nervoso, mas partir pra briga não resolve. Rodolfo cruzou os braços bufando. Detestava a ideia de ser repreendido, ainda mais diante de seus empregados. Você acha que tem moral para dar lição em mim? Disse, contrariado. Ora, não consegue domar nem o cavalo. Fica aí com discursos vazios. O velho permaneceu sereno. Olhou para Geraldo, que ainda estava com a mão enfaixada, e balançou a cabeça com certa compaixão. Depois, voltou-se para Rodolfo. Esse rapaz arriscou a vida tentando ajudar a resolver o problema de Sombra, mesmo que de forma impensada. Talvez mereça algum cuidado, não acha? A tensão se intensificou. Rodolfo sentiu o sangue ferver. A última coisa que queria era um sermão diante de todos. Cuidado? Repetiu, tentando controlar o tom. Ele mal chegou, se jogou em cima do cavalo feito doido e agora quer me arrancar dinheiro. Em resposta, Geraldo soltou um palavrão, erguendo o braço enfaixado na direção de Rodolfo. Se você não pagar pelo meu tempo parado, eu juro que vou contar para todo mundo que sua fazenda não passa de uma armadilha. Você perderá os poucos negócios que lhe restam e vai ver se não tenho razão. Foi como atiçar uma brasa. Rodolfo avançou, apontando o dedo para o rosto de Geraldo. E se você ousar? O domador ferido, com a dor e a frustração pulsando, levantou o outro punho, ameaçando reagir. Nesse segundo, Joaquim se intrometeu no meio dos dois, colocando a mão sobre o ombro de Geraldo para contê-lo. Apesar da aparência magra, demonstrou firmeza suficiente para impedir o rapaz de partir para a agressão.
Vamos parar com isso. O tom de Joaquim era tão firme que até Rodolfo estancou o movimento. Não queremos ninguém mais ferido hoje, certo? Rodolfo fulminou Joaquim com o olhar. Tire a mão desse rapaz. Você não é dono dessa fazenda, não tem o direito de se meter nas minhas decisões. Não quero mandar em nada, seu Rodolfo, disse Joaquim, sem erguer a voz. Mas vi muitos cavalos se perderem por causa de gente que prefere a briga a encontrar uma solução. E vejo que essa confusão também pode nos levar a um caminho sem volta. Uma pequena roda de peões se formara, esperando o pior. O silêncio tenso perdurou por alguns instantes, até que Geraldo, respirando ofegante, recuou um passo. Não vou esquecer isso, murmurou, olhando no fundo dos olhos de Rodolfo. Espere minha resposta. Com a ajuda de um companheiro, o domador ferido se retirou, lançando olhares de ódio contra o fazendeiro. Rodolfo, ainda trêmulo de raiva, ensaiou um movimento para segui-lo, mas uma pontada no peito o fez refletir. Pensou na própria reputação, no povoado comentando cada vez mais. Percebeu que um escândalo ali poderia arruiná-lo de vez. Pigarreou e se virou de costas, grunhindo. Some da minha vista. E você, Joaquim, não queira bancar o santo protetor. Não preciso da sua ajuda para lidar com o funcionário. Joaquim soltou um suspiro, sem rebater diretamente. Seus olhos vagaram pelos rostos assustados dos peões, depois se voltaram para o redor, como se tentasse avaliar o estrago que a discussão deixara no ar. Sombra, no curral próximo, ouviu o alvoroço e começou a relinchar, inquieto, batendo os cascos na terra. Aquilo aumentou a carga de tensão. Parecia que até o cavalo percebia a hostilidade crescente. Esse bicho não sossega, reclamou Rodolfo, apertando as têmporas com a ponta dos dedos. Qualquer barulho, ele fica desse jeito. Joaquim aproximou-se da cerca que dava para o redondel. Ele sente o ambiente. Pode parecer bobagem, mas os cavalos percebem nossa agitação, nossa raiva. Deixe de falar como se cavalo fosse gente, cortou Rodolfo, levantando a voz de novo. A culpa é dele. Ele só atrapalha a fazenda, feriu meus rapazes, gasta meu dinheiro. Agora tô aqui lidando com um domador que exige indenização. O velho domador encarou o fazendeiro por um momento, o olhar mostrando indignação contida. Ninguém quer ver seu prejuízo aumentar, mas também não adianta tratar o animal como se fosse um objeto quebrado que se joga fora. Rodolfo quis retrucar na hora, mas engoliu em seco. Aquilo doía de algum jeito que ele não entendia. Afinal, sempre se orgulhara de ser um homem que conhecia os limites da brutalidade com os bichos. Recordou-se vagamente de momentos da infância, aprendendo com o pai a escovar cavalos, a sentir a energia deles antes de pegar a rédea. De repente, sentiu um calor no rosto, talvez de vergonha, talvez de raiva. Num impulso, falou quase em tom de ameaça. Se acha que sabe tanto, mostre. Ou pare de meter o bedelho, não me faça parecer fraco na frente de todo mundo. Joaquim abriu a boca para responder, mas segurou as palavras. Parecia que falaria algo sério, porém preferiu guardar para si. Fez um leve aceno de cabeça, como quem respeitava a dor de Rodolfo, e se afastou, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Os peões, que ainda assistiam de longe, voltaram às suas tarefas, mantendo distância para não atiçar a ira do patrão. Mais tarde, um peão mais velho puxou Rodolfo de lado, cochichando com um ar preocupado. Seu Rodolfo, ouvi dizer que estão falando em botar tranquilizante no cavalo para ver se amansa. Mas isso não é nada seguro. Podem até acabar matando o animal. Rodolfo, que já estava tenso, franziu as sobrancelhas. Quem anda espalhando essas ideias? Não sei dizer, patrão, mas tem uns rapazes que não suportam mais ver Sombra tocando o terror. Tão pensando em agir por conta própria. O fazendeiro sentiu um arrepio. Mesmo que odiasse a atitude rebelde de Sombra, não queria que o cavalo morresse por um erro de cálculo ou por maldade. Aquilo pesava em sua consciência. Estava dividido. Desejava que Sombra fosse domado, mas não podia ignorar que chegara ao ponto de considerar medidas extremas.
A cabeça doía ao pensar na possibilidade de alguém agir pelas sombras, dopando ou ferindo o animal sem permissão. Ele balançou a cabeça e disse ao peão: "Avise aos outros que não quero ninguém tocando o cavalo sem minha ordem. Se descobrir que alguém tentou, mando embora na hora." Mas enquanto falava, se perguntava se essa ameaça seria suficiente. A situação já estava fora de controle. Pessoas feridas, brigas, boatos correndo soltos e, por fim, aquela desconfortável interferência de Joaquim, que parecia enxergar algo em sombra que ninguém mais via. Rodolfo ainda não confiava no velho, mas uma parte dele admitia que talvez só restasse apostar nas técnicas desconhecidas que Joaquim pregava. Afinal, os métodos tradicionais estavam todos fracassando. A tarde caiu e as cores do crepúsculo tingiram o céu com tons avermelhados. Rodolfo, de semblante sombrio, circulou pelos arredores para garantir que nada fora do normal estivesse acontecendo. Seu semblante denotava um cansaço emocional que não se via antes. Tudo parecia ruir ao seu redor e ele se sentia incapaz de retomar o controle. A cada passo, lembrava-se das discussões, das ameaças de Geraldo, dos peões falando em dopar o cavalo, da frase enigmática de Joaquim. Era como um turbilhão em sua mente, sem saída aparente. Foi então que, já à noitinha, ao se aproximar do estábulo para conferir as trancas, ouviu passos leves e murmurinhos. Temendo que alguém estivesse tentando algo com sombra, apressou o passo. Entrou pela porta lateral e, de imediato, deu de cara com a figura de Joaquim, que se postava firme diante da entrada do curral. O velho tinha uma expressão determinada, como se estivesse ali de sentinela. Rodolfo parou e o encarou, o coração disparado. Já anoitecendo, Rodolfo ouve do capataz que alguém planeja dopar sombra para domá-lo à força durante a madrugada. O fazendeiro corre para o estábulo chocado e se depara com Joaquim à porta, como se guardasse o cavalo. A noite passara arrastada para Rodolfo. O vento que soprava pela janela de seu quarto trazia o relinchar distante de sombra, e esse som ecoava em sua mente como uma cobrança constante. Era como se o cavalo, mesmo na escuridão, o desafiasse a enfrentar a própria impaciência e o medo de perder tudo. Quando o sol ainda nem despontara no horizonte, o fazendeiro desistiu de tentar dormir e se levantou, sentindo os ossos pesados e a cabeça latejando. Desceu os degraus da casa grande, cruzando o pátio vazio. Parou por um instante, olhando em direção ao curral onde Sombra costumava ficar. Uma fina névoa cobria parte do terreno, dando um ar misterioso à cena. Rodolfo notou uma silhueta próxima à cerca e reconheceu de imediato as feições de Joaquim, que parecia tão ou mais insone que ele. Aproximou-se devagar, ainda com o coração acelerado pelos dilemas que o atormentavam. Por dentro, se perguntava se deveria falar ou simplesmente ignorar a presença do velho. Mas havia algo na postura de Joaquim, uma espécie de serenidade triste, que o fez tomar coragem para abrir um diálogo. "Não dormiu, Joaquim?" perguntou, tentando não soar agressivo. "Cochilei um pouco, mas preferi ficar de olho em Sombra", respondeu o velho sem se virar. O cavalo se agitou de novo essa noite. Rodolfo deu alguns passos, ficando ao lado dele, mas mantendo certa distância. Sentia uma mistura de irritação, vergonha e gratidão contida, pois Joaquim parecia mais interessado em cuidar do cavalo do que em ganhar vantagem. "Esse bicho não me deixa em paz nem dormindo. Se não relincha, fico ouvindo o eco na minha cabeça", desabafou, passando a mão no rosto cansado. "Meu pai costumava dizer que o gado sente quando o dono está perturbado. Acho que é verdade." O velho meneou a cabeça em silêncio. Algum tempo se passou antes de Rodolfo, finalmente, engolir o orgulho e retomar a conversa. "Escuta, você falou antes que Sombra tem marcas profundas. Já vi cavalos difíceis, mas esse parece guardar uma raiva que não se cura. O que ele passou?" Joaquim esfregou os dedos nas cordas da cerca como se procurasse as palavras certas no contato com a madeira. "É uma história longa, seu Rodolfo. Só vou contar porque acho que chegou o momento certo." O fazendeiro cruzou os braços, tentando se preparar para o que viria. Não era de seu feitio dar espaço a histórias,
Mas alguma coisa na forma como Joaquim encarava o cavalo o tocava. Parecia haver um laço invisível ali, e Rodolfo precisava entender que laço era esse. Sabe, eu não vim aqui só para ganhar a recompensa, começou o velho, a voz baixa. Vim porque Sombra pertenceu a alguém que conheci muito bem. Alguém que me ajudou no passado, quando eu ainda tinha força nas pernas para percorrer as comitivas de boiadeiros. Esse amigo era quase um irmão para mim. Rodolfo piscou, intrigado, mas não interrompeu. Esse homem, Joaquim? Ele era dono de Sombra antes de mim? Era. Chamava-se José Vicente, mas todo mundo o conhecia como Zé Vento, por causa do jeito rápido que ele montava. Contou Joaquim abrindo um sorriso triste. Um domador cheio de vida. Quando Sombra nasceu, Zé Vento o tratou com um cuidado fora do comum. Queria fazer dele o melhor garanhão do sertão. O vento soprou, balançando levemente os cabelos brancos de Joaquim, e Rodolfo sentiu um calafrio. Era a primeira vez que ouvia falar do antigo dono de Sombra. E o que aconteceu com ele? Perguntou. Joaquim desviou o olhar para o curral, onde o cavalo agora dormia de pé, as orelhas eretas e as crinas caindo sobre o pescoço. Morreu num acidente. Levou um coice de um outro cavalo arisco numa noite escura e não resistiu ao ferimento. Fiquei arrasado. Sombra ainda era novo e perdeu a única pessoa em quem confiava. Depois disso, os parentes de Zé Vento não quiseram ficar com o bicho. Venderam para um atravessador que acabou revendo o cavalo por aí, sem cuidado nem critério. Foi daqui para ali, conhecendo só a brutalidade de quem via nele um bicho de valor, mas sem amor. Rodolfo sentiu um aperto no peito ao imaginar Sombra sendo jogado de fazenda em fazenda, sem ninguém que o respeitasse. Então foi assim que ele chegou até mim. Comentou num tom mais reflexivo. Eu comprei esse cavalo de um comerciante que jurava que ele era especial, mas não deu detalhe nenhum do passado. Pois é, especial ele sempre foi, afirmou Joaquim. Mas também carrega a dor de ter sido maltratado. Quando soube que Sombra tinha parado na sua fazenda, eu vim. Precisava ver se era mesmo o mesmo cavalo que amargou tanta rejeição. E quando cheguei aqui e vi aquele olhar, tive certeza. Houve um momento de silêncio enquanto Rodolfo processava a informação. Jamais imaginara que seu velho teimoso tivesse uma ligação tão profunda com o cavalo. Nem que Sombra tivesse passado por tantas mãos sem encontrar cuidado. Mas, por que não disse isso antes? Indagou pigarreando. Se eu soubesse, talvez tivesse compreendido melhor o que está acontecendo com ele. Joaquim deu de ombros, com um semblante de resignação. O senhor estava muito tomado pela raiva, e eu não quis parecer que estava questionando sua autoridade. Além disso, eu mesmo precisava ter certeza de que ainda podia ajudá-lo. Passei muito tempo longe das lidas, lidando com meus problemas. Rodolfo percebeu uma sombra de tristeza no rosto de Joaquim, como se houvesse mais naquela história. Pensou em perguntar, mas preferiu se conter. Talvez fosse cedo demais para invadir essas lembranças. Ainda assim, alguma faísca de compreensão surgiu em seu peito. Então é por isso que você insiste na paciência, porque sabe que ele precisa de mais do que força bruta para se render. Exatamente. Joaquim fez uma pausa antes de continuar. Quando Zé Vento e eu treinávamos Sombra, ele era um potro carinhoso, mas medroso. O amor do dono fez com que confiasse. Com a morte de Zé, o cavalo perdeu essa referência. Depois, os maus tratos só reforçaram a desconfiança. Ele se defende do mundo com a ferocidade que vê no mundo. Rodolfo assentiu, um nó se formando em sua garganta ao ouvir a explicação. Pensava em quantas vezes xingar a Sombra, tentando domá-lo com pressa, sem nunca imaginar o tanto de dor acumulada por trás daquela bravura. Eu não fazia ideia, confessou, sentindo o peso das próprias falhas. Me ceguei com a necessidade de resolver tudo rápido, devolver estabilidade à fazenda, mostrar para os outros que não sou um fracassado. Joaquim virou-se para ele, apoiando uma das mãos nas tábuas da cerca. Entendo o seu lado. Mas acredite, forçar a barra só vai aumentar o trauma do cavalo e o prejuízo para o senhor.
A luz pálida da manhã iluminava o rosto cansado de Rodolfo. Ele olhou para as crinas escuras de sombra, lembrando de como o comprara cheio de esperança, achando que seria um ganho enorme para sua tropa e para os negócios. Em vez disso, mergulhara num pesadelo de brigas e quedas, e pensar que o cavalo já fora querido, que recebera afeto sincero. Joaquim, se você realmente conhece o bicho, me diga. Existe alguma chance de recuperá-lo? De fazê-lo confiar em mim também? O velho coçou a barba grisalha, como se analisasse as possibilidades. Chance, sempre há. Mas vai depender de quanto o senhor está disposto a mudar seu trato. Ele precisa ver que não será mais ferido ou intimidado. Que pode existir um humano que respeite seus limites. Isso leva tempo. Rodolfo encarou o céu, respirando fundo. Sabia que havia prazos, contas a pagar, boatos a calar. Mas também enxergava, talvez pela primeira vez, que continuava repetindo o ciclo de sofrimento de sombra. Cada dia de violência só mantinha o cavalo preso na própria dor. A fazenda está numa situação complicada, mas se essa for a única maneira, então vou ter que tentar. Ponderou por um segundo, deixando a voz sair mais suave. Você me ensina como lidar com ele? Houve um brilho de surpresa no olhar de Joaquim, que por um momento vislumbrou uma chama de humildade no fazendeiro. Posso mostrar o que aprendi. Mas não é um truque rápido, seu Rodolfo. É um método que envolve observar, falar baixo, respeitar o tempo do cavalo. A gente começa por pequenas aproximações, sem arreios, só criando vínculo. Rodolfo cerrou os lábios. A ideia de dedicar horas diárias a um processo quase terapêutico com o cavalo parecia inviável num primeiro momento. Ainda assim, ele sentia que insistir em qualquer outro caminho poderia levá-lo a perder Sombra, e se perder também. Está bem, concordou num fio de voz. Não tenho muitas opções. Vou seguir o que você disser. Joaquim se aproximou de Sombra, que remexeu as orelhas, notando a presença do velho. Acariciando a cerca, Joaquim explicou de novo que seria preciso evitar qualquer violência nos próximos dias, não importar quantas vezes o cavalo tentasse escapar ou reagir. Rodolfo ouviu cada palavra, tentando se preparar para mudanças que nem sabia se conseguiria colocar em prática. Eu só peço que tenha paciência, pediu Joaquim, e que não volte atrás na primeira dificuldade, porque vão aparecer, garanto. Rodolfo olhou para o velho domador, lembrando de quantas brigas já tinha enfrentado na vida, mas nenhuma tão sutil quanto essa, que envolvia o próprio orgulho. Num impulso, estendeu a mão para Joaquim, um gesto que raramente fazia para quem considerava subordinado. Obrigado, murmurou, vendo a surpresa no rosto do outro, por me contar o passado de Sombra, e por tentar salvar esse cavalo e a fazenda de um fim desastroso. Joaquim aceitou o cumprimento, sem fazer alarde. Apertou a mão de Rodolfo com respeito, mas também com certo pesar, como se carregasse a memória de Zé Vento junto de si. Então, voltaram a observar Sombra, que respirava devagar. O sol começava a dourar os campos, anunciando mais um dia de trabalho. Entretanto, o clima naquele momento parecia diferente, uma mistura de alívio e temor. Alívio por finalmente saber a verdade sobre o cavalo, temor pelo caminho desafiador que teriam de percorrer dali em diante. Dali em diante, seria tudo ou nada. Rodolfo sentia isso no peito, como um aperto que não largava. Pensava em como enfrentar os próximos dias, as cobranças dos peões, os eventuais prejuízos. Mas, sobretudo, pensava na promessa que acabara de fazer a Joaquim. Precisava honrá-la, caso contrário não passaria de um homem cruel e covarde, exatamente o que não queria ser. Bem, disse por fim, suspirando profundamente. Se isso não funcionar, eu não sei mais o que fazer. Ele ergueu o rosto, firmou o olhar em Sombra e repetiu dessa vez em voz alta, para que Joaquim escutasse bem. Se isso não funcionar, eu não sei mais o que fazer. Joaquim apenas baixou a cabeça, entendendo a responsabilidade que carregava. Nos primeiros raios de sol, Joaquim se aproximou do curral com uma expressão serena, porém decidida. Trazia consigo apenas uma corda simples e um pano fino pendurado no ombro.
quase como um adereço. Rodolfo o seguia a poucos passos de distância, sem dizer muito. Depois de tudo o que tinha aprendido sobre o passado de Sombra, decidiu, ainda que com certa hesitação, dar uma chance ao método paciente do velho domador. Precisava ver se aquele cavalo, tido como indomável, poderia mesmo ceder ao contato humano sem uso de violência. Alguns peões mais velhos, curiosos, também se postaram na beira do redondel para assistir à cena. Estavam acostumados a ver laços, esporas e gritos. Agora, viam um senhor de cabelos grisalhos e jeito calmo, que falava baixo e se movia com cuidado, como quem teme assustar uma criança. Já os jovens domadores, ainda ressentidos pelos fracassos e pela presença de Joaquim, ficaram mais afastados. Observavam tudo com ar de desconfiança, convencidos de que aquilo não passava de uma encenação ou perda de tempo. A primeira sessão começou silenciosa. Joaquim abriu a porta do redondel, entrou devagar e foi se posicionando a uma distância segura de Sombra, que de imediato ergueu as orelhas e soltou um sopro de alerta pelas narinas. O cavalo estava nitidamente desconfiado, mas não disparou nem atacou. Rodolfo, do lado de fora, percebeu que havia ali uma diferença sutil. Antes, qualquer aproximação já fazia o garanhão se agitar com violência. Agora, embora ainda tenso, ele apenas pisava no chão de terra batida, como se avaliasse o velho domador. Joaquim começou a assobiar baixo, uma melodia quase imperceptível, apenas um fio de som para manter a atenção de Sombra. Enquanto assobiava, deu passos leves, formando um semicírculo ao redor do cavalo, mas sem encurtar demais a distância. Sombra virava o pescoço, acompanhando cada movimento, como se não quisesse perdê-lo de vista. Rodolfo, de fora, assistia ao espetáculo com o coração acelerado. Não entendia como um simples assobio e alguns passos lentos poderiam surtir efeito, mas ainda assim, algo no clima do redondel parecia diferente, menos carregado de adrenalina. No decorrer dos minutos, Joaquim foi se aproximando com cuidado. Em vez de correr atrás de Sombra ou laçar sua cabeça, ele simplesmente tentava manter contato visual, falando em voz baixa. Dizia palavras tranquilas, chamando o cavalo de rapaz e elogiando sua beleza. Parecia mesmo conversar com um velho amigo. Alguns peões trocaram olhares incrédulos, perguntando-se mentalmente como alguém poderia conversar com um bicho selvagem. No entanto, notaram que Sombra dava pequenos sinais de calma. Suas patas dianteiras pararam de raspar o chão com tanta frequência, as orelhas deixaram de ficar fixas para trás. O cavalo ainda mantinha certa distância, mas havia uma curiosidade relutante em seu olhar. Depois de meia hora naquela toada, Joaquim decidiu que seria suficiente para a primeira sessão do dia. Saiu do redondel sem tentar tocar Sombra, sem fazer um movimento brusco que pudesse assustá-lo. Rodolfo, apesar de ansioso por resultados mais visíveis, admitiu para si mesmo que Sombra não relinchara de raiva nem dera coices contra a cerca. Para quem estava acostumado a ver o cavalo surtando a qualquer tentativa de aproximação, isso já era alguma coisa. Nos dias seguintes, a rotina de aproximação se repetiu. Pela manhã, Joaquim entrava no redondel munido apenas de calma, uma corda solta na mão e palavras baixas. Enquanto isso, Rodolfo permanecia à beira do cercado, ora discutindo com peões sobre tarefas do dia, ora observando cada movimento do velho com o cavalo. Às vezes, quando a voz do fazendeiro saía mais alta, Joaquim erguia a mão num gesto sutil, pedindo silêncio, para não interromper a dinâmica com Sombra. Aquilo deixava Rodolfo um pouco contrariado, mas ele se continha, lembrando a promessa que fizera de respeitar o método. Alguns peões, especialmente os mais antigos, começaram a ficar intrigados de forma positiva. Aproximavam-se para ver como Sombra reagia aos assobios e às palavras mansas de Joaquim. Um deles chegou a comentar baixinho: "É quase como ver um encantador de bichos. Ele não faz nada demais, mas o cavalo presta atenção." Já os jovens domadores, que preferiam métodos mais assertivos, cruzavam os braços e reviravam os olhos, impacientes. "Isso é enrolação", cochichou um deles a um companheiro.
Aposto que no fim ele não vai conseguir nem pôr uma sela no bicho. Mas a verdade é que, dia após dia, algo mudava em Sombra. O cavalo passou a se agitar menos durante as noites, deixou de esmurrar as portas do estábulo ao primeiro sinal de barulho e, sobretudo, parou de encarar todo o humano que surgia com o mesmo ódio. Claro que ainda havia muito receio e bastava alguém chegar gritando ou correndo para ele se pôr em alerta outra vez. Entretanto, a convivência suave com Joaquim trazia lampejos de tranquilidade ao animal. Certa tarde, depois de várias sessões em que nada de abrupto fora tentado, Joaquim julgou que Sombra podia estar pronto para um contato físico mais próximo. Entrou no redondel, as roupas simples manchadas de poeira, e cumprimentou o cavalo com o mesmo assobio baixo. Sombra ergueu a cabeça, focando a atenção no velho. Joaquim esticou o braço devagar, mostrando a palma da mão aberta, sem tocar de imediato. Para a surpresa de quem assistia, Sombra deu um passo hesitante na direção dele, aproximando o focinho, farejando a mão do domador. Houve quem contivesse o fôlego para não atrapalhar o momento. Rodolfo, que observava de fora, sentiu algo tremer por dentro. Era como se o cavalo, pela primeira vez, aceitasse a presença de alguém sem reagir com terror. Quando Joaquim conseguiu tocar de leve o focinho de Sombra, passando a mão devagar por seu rosto, alguns peões se entreolharam, boquiabertos. "Vocês viram isso?" cochichou um apontando. "Parece milagre", respondeu outro mal acreditando. Sombra recuou depois do primeiro toque, ainda inseguro, mas não disparou correndo como antes. Em vez disso, ficou parado, observando Joaquim com as orelhas para a frente, como se pedisse mais tempo para entender aquela aproximação. O velho respeitou, abaixando a mão novamente, sem insistir. Foram apenas alguns segundos de contato, mas naquele instante, Rodolfo viu uma pequena fagulha de esperança se acender dentro de si. "Eu não diria que está pronto para montar", comentou Joaquim ao sair, enxugando o suor da testa. "Mas ele deu um passo importante hoje. É assim mesmo, um degrau de cada vez." A notícia correu pela fazenda, e o clima hostil diminuiu um pouco. Havia quem se alegrasse, quem zombasse, mas, no geral, todos concordavam que, pelo menos, Sombra estava menos perigoso. Aos poucos, até mesmo as feições de Rodolfo foram se transformando. Embora continuasse preocupado com prazos e finanças, algo em seu semblante parecia mais leve. Na semana seguinte, Joaquim e Rodolfo tentaram incrementar as sessões. Agora, o velho entrava no redondel levando consigo um escovão suave, desses usados para limpar o pelo dos animais. Passava um tempo conversando com Sombra de longe, aproximando-se passo a passo, até encostar a escova na parte lateral do peito do cavalo, onde ele costumava ficar mais sensível. Houve certo protesto no primeiro dia, com Sombra se mexendo, agitado. Mas, gradualmente, ele aceitava o toque, permitindo que Joaquim escovasse pequenas áreas de seu corpo. Essa rotina tranquila causava estranheza aos jovens domadores. Sem ação brusca, sem laços, sem exibições de força. Para eles, era quase como se Joaquim estivesse perdendo tempo, acariciando um cavalo mimado. Mas lá no fundo começavam a suspeitar de que talvez existisse algo verdadeiro naquela relação de calma e cuidado. E conforme Sombra dava sinais de confiança, o ceticismo de muitos deles se converteu em curiosidade. Alguns, inclusive, chegaram a perguntar a Joaquim como faziam para assobiar daquela maneira ou qual era o tipo de escova que ele usava. Rodolfo, por sua vez, não se contentava em apenas observar. Cada vez que via o progresso, lembrava-se do pedido que fizera ao velho: aprender também a lidar com o cavalo. Entretanto, ainda se sentia inseguro para entrar no redondel. Temia que sua voz grossa e seus modos ásperos assustassem Sombra outra vez. Joaquim disse que esse dia chegaria, mas que precisavam primeiro firmar bem o elo de confiança entre o bicho e ele próprio, Joaquim, antes de envolver o fazendeiro de maneira mais ativa. "Continue a falar baixo, a se mover com calma", aconselhava o velho. "Quando chegar a hora, eu mesmo te chamo lá dentro."
Essa promessa era ao mesmo tempo animadora e assustadora para Rodolfo. Queria muito tocar no cavalo sem receber um coice, mas não tinha certeza se saberia controlar seu jeito autoritário. Muitas vezes, reprimiu a vontade de esbravejar ordens, lembrando-se de que Sombra captava cada mudança de humor. De toda forma, cada sessão que assistia o deixava mais fascinado com a sintonia que Joaquim parecia alcançar com o Garanhão. Numa manhã seca e ensolarada, Joaquim iniciou a rotina como de costume. Mas, dessa vez, ousou um pouco mais. Aproximou-se de Sombra pela lateral, passando a mão sobre o dorso, chegando perto do lombo. O cavalo endureceu os músculos, deu uma baforada ansiosa, mas não reagiu com violência. Joaquim fez uma pausa e, lentamente, pousou a corda simples sobre o dorso, sem amarrar nem nada, só deixando ali como se fosse um sinal de que um dia poderia existir uma sela. Sombra se remexeu, tensamente, mas não explodiu. A paciência era quase palpável. Rodolfo, ali do lado, observava tudo com o coração aos pulos. Podia parecer pouco, mas para ele, ver Sombra suportar a corda sobre o lombo sem surtos já era um marco gigantesco. Quando Joaquim terminou a sessão e saiu do redondel, um grupo de peões o cercou, elogiando. Alguns comentaram que nunca viram um método tão suave conseguir resultados. O velho apenas sorria, humildemente, como se não fosse algo inédito em sua vida. Em seguida, guardou o escovão e a corda, avisando que, no dia seguinte, tentaria se aproximar da região da Cernelha, preparando o bicho para suportar um peso maior. Naquela tarde, depois que todos foram cuidar de outras tarefas, Rodolfo ficou sozinho diante do redondel vazio. Pensava em como, tempos atrás, parecia impossível chegar a esse ponto. O cavalo fora um pesadelo desde o início e agora começava a demonstrar lampejos de mansidão. É claro que ainda não estava nem perto de domado no sentido tradicional. Ninguém o montara, e qualquer susto maior poderia fazê-lo regredir. Mas, ao mesmo tempo, surgia a esperança de que Sombra se tornasse, sim, um companheiro de trabalho na fazenda. E talvez, o mais importante, aquela experiência estava mudando Rodolfo. A arrogância cedia espaço a reflexões mais profundas. Nos dias seguintes, Sombra passou a deixar Joaquim escovar todo o lombo e até parte da crina, sem tantas reações. Havia momentos em que o cavalo ainda resmungava, sacudia a cabeça, como se lembrasse de traumas antigos. Mas, no geral, a evolução se consolidava. E a cada pequeno avanço, Rodolfo sentia o coração bater mais forte. A ideia de um dia poder acariciar o cavalo sem levar um coice deixava-o ao mesmo tempo ansioso e emocionado. Parecia loucura, mas o próprio fazendeiro, tão durão, começava a vislumbrar o cavalo não apenas como um bem de valor ou fonte de lucro, mas como um ser que merecia cuidado. Então veio o dia em que Joaquim conseguiu se aproximar do focinho de Sombra o suficiente para colocar a palma da mão na testa do animal, fazendo movimentos circulares bem suaves. O cavalo, ainda com a respiração pesada, abaixou a cabeça um pouco, sinal de que confiava naquele toque. Uma parte dos peões que assistia à cena fez um quase infantil, surpresos com a cena de cumplicidade. Rodolfo, num canto, mal piscava, temendo perder cada segundo. Ao final de mais uma sessão bem-sucedida, Sombra abaixa a cabeça e deixa Joaquim encostar a testa na dele. Rodolfo, testemunhando essa cena, sente um nó na garganta e se pergunta se também terá a chance de criar esse vínculo com o cavalo. As primeiras horas da manhã traziam um ar fresco ao pátio da fazenda e a luz do sol revelava o curral onde Joaquim e Sombra davam sequência a seu treino de aproximação. Já era quase rotina. O velho domador adentrava o redondel, munido de uma corda simples ou um pano, emitindo assobios suaves e falando em tom baixo com o Garanhão. Sombra, por sua vez, reagia cada vez menos assustado, mantendo o olhar atento, mas sem aquela hostilidade implacável de antes. Os peões que se reuniam para assistir notavam o progresso, mesmo que lento. O cavalo agora permitia ser tocado em boa parte do corpo e até aceitava pequenas carícias perto da cabeça e do pescoço. Rodolfo acompanhava tudo à distância,
sempre com as emoções à flor da pele. Desde que assumira a postura de aprender com Joaquim, ele se esforçava para controlar o temperamento, falar baixo e evitar gestos bruscos perto de Sombra. Em alguns momentos, quando o velho finalizava a sessão e saía do redondel, Sombra chegava a desviar o olhar para Rodolfo, como se tentasse avaliar se o fazendeiro também seria digno de confiança. Embora ainda não tivesse tocado o cavalo diretamente, Rodolfo sentia uma esperança crescente de, em breve, chegar a esse ponto. No entanto, nem todo mundo via com bons olhos essa nova fase de harmonia. Um dos jovens domadores, Heitor, andava visivelmente incomodado. A cada avanço de Joaquim, sua expressão ficava mais sombria, pois ele se recordava dos fracassos anteriores em que fora jogado ao chão na tentativa de montar Sombra. A inveja começava a crescer, sobretudo porque via seu prestígio entre os peões diminuir enquanto o velho ganhava respeito. Heitor passava as tardes ao lado do curral, olhando de modo desconfiado para Joaquim e resmungando baixinho com seus companheiros. Foi então que, certo dia, o velho concluiu mais uma sessão de escovação, com Sombra aceitando toques até na altura da cernelha. Ao sair, Joaquim se aproximou de Rodolfo comentando com satisfação: "Acho que, em breve, podemos tentar algo mais ousado, patrão. O cavalo já está bem receptivo, dentro do possível." Rodolfo deu um pequeno sorriso, reconhecendo a dedicação do domador. Estava cansado de tantos problemas, mas ver Sombra assim, menos arisco, reavivava sua vontade de solucionar tudo de modo pacífico. "Me avise quando achar que é hora de eu tentar também." Ele ainda evitava soar autoritário na presença de Sombra, mantendo a voz controlada. Enquanto isso, Heitor observava de longe, fingindo remexer em suas cordas. Assim que Joaquim e Rodolfo se afastaram para conversar com alguns peões mais velhos, o jovem domador decidiu agir. A oportunidade de provar seu valor parecia surgir naquele instante em que o redondel estava livre e Sombra já exibia um comportamento mais calmo. Mesmo sem permissão de ninguém, Heitor pegou um arreio que tinha guardado e, com passos rápidos, entrou no curral, fechando a porteira por dentro. Do lado de fora, alguns peões o viram e começaram a cochichar. "Ei, o que Heitor está fazendo lá dentro?" Ele não disse que ia tentar nada hoje. A maioria ficou na dúvida se deveria intervir, mas o rapaz tinha fama de metido a corajoso, e poucos queriam confusão. Em poucos segundos, a notícia chegou aos ouvidos de Rodolfo, que empalideceu ao entender a ousadia. "Mas o que esse maluco?" disse, largando tudo e correndo em direção ao redondel. Joaquim o acompanhou, igualmente alarmado. Heitor, dentro do redondel, aproximava-se de Sombra com o arreio na mão. O cavalo desconfiado girava o pescoço, batendo o casco no chão, sentindo que aquela pessoa não transmitia a mesma calma do velho domador. O jovem tentou falar baixo, chamando Sombra de bicho ou amigão, mas sua voz saía trêmula, revelando tensão e pressa. Em vez de permitir que o cavalo cheirasse o equipamento primeiro, tentou encaixar a correia de qualquer jeito, e Sombra reagiu com um pulo de lado, relinchando. "Calma!" exclamou Heitor sem paciência, puxando Sombra por uma corda improvisada, como se quisesse forçar o animal a se submeter. "Saia daí!" veio o grito de Rodolfo do outro lado da cerca. "Você não está autorizado a fazer isso." Joaquim, sem perder tempo, abriu a porta do redondel para intervir, mas Heitor gritou: "Não se metam, eu sei o que estou fazendo." E num ato desvairado, jogou parte do arreio sobre o lombo de Sombra e tentou montar de supetão, pulando para cima do cavalo. Não demorou 2 segundos para o caos se instalar. Sombra reagiu com pura explosão. Relinchou, ergueu as patas dianteiras e começou a rodopiar no redondel, tentando se livrar do peso repentino. Heitor agarrou-se à crina, mas estava mal posicionado, e seu corpo balançava como um boneco prestes a cair. Antes que Joaquim ou qualquer peão pudesse afastá-lo, o rapaz perdeu o equilíbrio e foi lançado ao chão, caindo de mau jeito. A queda soou seca, e o arreio despencou ao lado dele. Sombra, ainda em pânico, correu na direção oposta, cavando a terra com os cascos.
Joaquim correu para tentar acalmá-lo, assobiando e levantando as mãos em sinal de tranquilidade. Enquanto isso, Rodolfo e outros peões se apressaram para socorrer Heitor, que gemia de dor. O rapaz tentava se levantar, mas o impacto no ombro o deixara atordoado. "Que diabo você achou que estava fazendo?" esbravejou Rodolfo, furioso e preocupado ao mesmo tempo. Heitor não conseguia responder, tossindo e soltando palavrões enquanto os peões o ajudavam. Quando finalmente se pôs de joelhos, sentiu uma fisgada forte no ombro, soltando um grito que arrepiou quem estava perto. Rodolfo fez sinal para buscarem ajuda médica ou algo que o aliviasse. O rapaz parecia machucado de verdade. No meio dessa agitação, Sombra ainda girava pelo redondel, bufando e tropeçando em partes do arreio espalhado. Joaquim conseguiu subir numa tábua para retirar o equipamento do caminho e, aos poucos, foi se aproximando com seu assobio baixo. O garanhão estava tão assustado que poderia ter atropelado qualquer pessoa que entrasse ali de supetão. Mas o velho mantinha a calma, afastando a corda e falando suavemente. "Tá tudo bem, rapaz. Já foi. Calma." Rodolfo, vendo que Joaquim estava se arriscando demais, decidiu subir na cerca para tentar ajudar. Entretanto, ao apoiar o pé numa das travessas de madeira, escorregou e bateu o ombro com força no batente. Soltou um grito que chamou a atenção de vários peões, que correram para segurá-lo. Ele caiu do lado de fora do redondel, mas a pancada lhe causou uma dor aguda que atravessou o braço e o peito. "Droga!" bradou tentando se levantar com a ajuda dos empregados. A vergonha se misturava à dor. Era humilhante cair daquele jeito. Porém, o pior era a sensação de que algo no ombro não estava certo. Ele tentou mexer o braço, mas a pontada foi tão forte que teve de encolher os dedos, contendo um gemido. "Patrão, o senhor tá bem?" perguntaram preocupados. "Acho que eu machuquei feio o ombro", admitiu o ofegante, cerrando os dentes. Joaquim conseguiu afinal retirar a corda e o arreio espalhado no redondel e acalmar Sombra o suficiente para que o cavalo parasse de se debater. Depois, saiu rapidamente em direção a Rodolfo, que estava amparado por 2 peões. Heitor, ainda no chão, tentava não chorar de dor enquanto outros empregados cuidavam dele. A cena inteira parecia um desastre completo. Um jovem domador ferido por inveja e pressa. O próprio fazendeiro gemendo de dor no ombro, depois de uma queda boba. E o cavalo, novamente agitado, suado e ofegante. "Meu Deus, que confusão!" murmurou Joaquim, aproximando-se de Rodolfo. "Deixa eu ver isso aí, homem." Rodolfo, envergonhado, tentou demonstrar firmeza. "Não precisa, eu tô bem." Mas seu rosto denunciava a dor intensa. Só de mover o braço sentia a pontada subir até o pescoço. "Fica quieto", insistiu o velho, avaliando os movimentos possíveis do braço. "Talvez seja só um deslocamento, mas precisa de cuidado." Os peões prepararam uma tipóia improvisada para Rodolfo, que mal conseguia disfarçar o sofrimento. Enquanto isso, Heitor era levado para outro canto, reclamando do ombro igualmente ferido e culpando o cavalo por tudo. Vários empregados se perguntavam como a situação chegara àquele ponto. O que era para ser um projeto de harmonia transformara-se, em poucos minutos, num palco de risco para a vida de todos. Mais tarde, na casa grande, Rodolfo se recostou numa poltrona antiga, com o ombro enfaixado, suando de dor e raiva. Joaquim se aproximou para ver se precisava de mais algum auxílio. O fazendeiro bufou. "Isso não podia ter acontecido justo agora", lamentou. Mas também, aquele idiota do Heitor decidiu se meter. Estragou tudo. E eu ainda caio feito um jumento, me machuco do mesmo jeito que ele. O velho balançou a cabeça com uma mistura de compaixão e censura. Ele tinha inveja de ver Sombra avançando com método calmo. Achou que podia ganhar fama rápido, montando o cavalo antes de mim. Uma loucura que custou caro. Rodolfo esfregou o rosto com a mão boa, sentindo o suor frio escorrer. Estava exausto, física e emocionalmente. Já não basta tudo o que passei, agora isso. Como vou continuar a fazenda com esse braço assim? Joaquim respirou fundo. Pode demorar uns dias para você se recuperar, mas a gente não pode parar o trabalho com o cavalo.
Sombra não pode regredir tudo que conquistamos. Mas como vou ajudar? Nem posso encostar no bicho, reclamou Rodolfo, sentindo a frustração arder no peito. Por enquanto, deixa comigo. Descanse. Quando melhorar, tento te colocar no ritmo outra vez. Houve um silêncio pesado. Rodolfo olhou para a faixa em seu ombro e lembrou-se de todos os tombos que já acontecera por causa de Sombra. Além do prejuízo material, havia um desgaste emocional enorme. Mesmo assim, a ideia de interromper o processo o deixava apreensivo. Não queria perder o ponto que haviam chegado. Olhou para Joaquim, tentando disfarçar a dor. Não deixe de treinar com Sombra. Faça o que for preciso. Só não quero que a gente volte à estaca zero. O velho assentiu. Eu faria isso mesmo sem seu pedido. Não posso deixar o cavalo sofrer ou esquecer o progresso que fez. E naquele momento Joaquim acrescentou algo que pegou Rodolfo de surpresa. Amanhã vou tentar montar Sombra. Sem sela, sem esporas. Acho que chegou a hora de dar esse passo final no processo de confiança. Rodolfo arregalou ligeiramente os olhos. Há poucas semanas, aquilo pareceria impossível. Mas lá estava Joaquim, dizendo que estava preparado para testar a verdadeira coragem e a confiança que construíra com o cavalo. O fazendeiro engoliu em seco, lembrando da própria dor. Quero ver isso. Mas não tenho nem como me mexer. Lamentou, tocando a tipóia. Droga. Fica tranquilo. Não farei nada se você não quiser. Não, eu quero. A voz de Rodolfo saía trêmula, não só pela dor, mas pela ansiedade. Só preciso me recuperar o bastante para ver. Não posso perder esse momento. Então Joaquim sorriu de leve, como quem tinha certeza do que estava fazendo. O melhor que você pode fazer agora é descansar. Amanhã eu entro no redondel de manhã cedo. Vai ser um dia decisivo, patrão. Joaquim revela que no dia seguinte tentará montar Sombra de fato, sem sela ou esporas, como forma de concluir o processo de confiança. Rodolfo, deitado e ferido, sente a urgência de se recuperar para não perder esse momento crucial. O dia mal clareara, e o alvoroço na fazenda já era perceptível. Os peões acordaram mais cedo que o usual, pois havia um clima de expectativa no ar. O comentário que correra na noite anterior era que Joaquim tentaria, enfim, montar Sombra sem sela nem esporas, encerrando o longo processo de conquista de confiança que tivera início semanas atrás. A ideia soava audaciosa para muitos. Afinal, até então ninguém ali conseguira sequer ficar tempo suficiente sobre o lombo do cavalo. Mas a convicção de Joaquim e o progresso notável de Sombra faziam aquela possibilidade parecer menos loucura e mais um passo natural. Rodolfo se esforçava para manter o braço enfaixado e apoiado, pois ainda sentia dores do acidente que sofrera no dia anterior, quando caíra ao tentar subir na cerca. Estava impaciente, sentindo-se meio inútil por não poder participar ativamente desse momento crucial. Mesmo assim, arrastou-se até o redondel, decidindo que nada o impediria de assistir a cada segundo da tentativa. Patrão, não devia estar forçando esse ombro, comentou o capataz, preocupado ao vê-lo caminhando trêmulo. Pode deixar de lado, eu não vou perder isso por nada, rebateu Rodolfo, rangendo os dentes para suportar a dor. Sombra já estava no redondel, alimentado e relativamente calmo. Com o passar dos dias, o cavalo aprendera a esperar as visitas diárias de Joaquim, tolerando bem a aproximação do velho. Mesmo a presença de outros peões não o perturbava tanto, desde que não houvesse gritos nem gestos bruscos. Agora, porém, sentia certa tensão no ar, pois havia mais gente reunida, e todos olhavam para ele. Virava a cabeça de vez em quando, farejando o vento, como se tentasse decifrar o motivo daquela expectativa. Joaquim surgiu de mansinho, camisa simples de manga comprida e chapéu de palha. A expressão era de tranquilidade, mas dava para notar um brilho de determinação em seus olhos. Carregava apenas uma corda fina, igual às que sempre usava, mas nem sinal de sela ou qualquer acessório que pudesse machucar o cavalo. Quando entrou no redondel, o burburinho da plateia ao redor se acalmou.
Era como se todos prendessem a respiração, aguardando o desenrolar do que aconteceria. O velho parou a alguns metros de Sombra e começou com o mesmo assobio baixo, de tom suave, que já se tornara uma espécie de senha entre os dois. O cavalo prendeu as orelhas na direção dele, reconhecendo aquele som. Joaquim então se aproximou pelo lado, passando a mão no lombo do animal como fizera tantas vezes. Sombra reagiu com um leve tremor, mas não se afastou. Ele já aprendera que as mãos daquele homem não traziam dor, apenas contato gentil. Joaquim escovou o pelo escuro de Sombra com movimentos suaves, enquanto falava em voz baixa, quase num sussurro que a maioria dos presentes não conseguia ouvir. Mas Rodolfo, concentrado na cena, captava algumas palavras de encorajamento, algo como: "Você consegue, rapaz, confia em mim." Depois, o velho deslizou a corda sobre o lombo do cavalo, sem apertar, sem amarrar, apenas deixando-a ali para que Sombra sentisse a presença de algo sobre o corpo. O cavalo deu uma bufada, inquieto, mas não disparou nem relinchou em protesto. O clima ao redor ficava mais tenso. A qualquer movimento brusco, tudo poderia ir pelos ares. Alguns dos jovens domadores, que até pouco tempo zombavam do método de Joaquim, agora olhavam em silêncio, com certa ansiedade. Ninguém mais duvidava de que, se alguém pudesse montar Sombra sem um desastre, seria aquele velho. Quando Joaquim julgou o momento certo, posicionou-se próximo ao costado de Sombra, testando o peso do próprio corpo para um eventual pulo. Rodolfo sentiu o coração acelerar, antecipando o risco. Se o cavalo se assustasse, a queda seria inevitável. Ainda assim, Joaquim subiu devagar, primeiro apoiando os braços para sentir a reação do animal, depois encaixando uma perna sobre o lombo. Nesse instante crítico, Sombra resfolegou e se moveu para o lado, mas não o suficiente para derrubá-lo. Olhando de longe, parecia quase um ato de equilíbrio. Joaquim, com expressão compenetrada, manteve a voz suave, sussurrando algo ao cavalo. Ficou assim, meio sentado, meio ajoelhado sobre o lombo de Sombra por alguns instantes, até que o cavalo pareceu aceitar seu peso. A plateia, que assistia boquiaberta, soltou pequenas exclamações de surpresa. Jamais pensaram ver Sombra permitir isso. Então veio o verdadeiro teste. Joaquim se ajeitou, firmou as mãos na crina e tentou, com toques sutis, conduzir Sombra a andar. O cavalo, ainda nervoso, deu passadas curtas, parecendo hesitar. Era como se não soubesse bem o que fazer ao sentir um humano sobre si sem dor ou pressão excessiva. Mas, pouco a pouco, aceitou a nova situação e seguiu em passadas lentas. A poeira do chão subia suavemente sob os cascos, e o redondel pareceu ficar em silêncio absoluto, como se ninguém mais respirasse. Rodolfo, que observava tudo com o ombro enfaixado, não conteve o brilho nos olhos. Era uma cena que jamais imaginara presenciar. O cavalo tido como indomável, percorrendo o redondel em um trote leve, guiado por um senhor de cabelos brancos e mãos gentis. Até os peões mais céticos, os que riam do método calmo, não conseguiam desviar o olhar, tomados por uma mistura de espanto e admiração. Depois de alguns minutos nesse passo curto, Joaquim decidiu encerrar a montaria para não forçar. Desceu do cavalo com movimentos lentos, tomou cuidado para não se desequilibrar, e assim que tocou o chão, fez um leve afago no pescoço de Sombra. O cavalo sacudiu a crina, soltando uma baforada como se estivesse aliviado. Aplausos tímidos e emocionados irromperam ao redor do redondel, e alguns peões chegavam a rir nervosos, sem acreditar no que viam. Rodolfo deu um jeito de se aproximar, embora mancasse um pouco com o braço dolorido. Viu Joaquim ajeitando a corda e cuidando para que Sombra não se agitasse. Num impulso, o fazendeiro pediu: Eu preciso tentar também. Ainda que seja só por um instante, Joaquim. Não posso deixar passar essa chance." O velho olhou para a Sombra, avaliando se o cavalo suportaria uma segunda tentativa. Por um momento hesitou, lembrando-se de como Rodolfo ainda estava ferido. Mas viu nos olhos do fazendeiro algo genuíno, uma vontade sincera de se conectar com o animal. "Tudo bem, mas tem de ser com cuidado. E se sentir que não dá, desiste, entendeu? Não vamos estragar tudo." Rodolfo assentiu, nervoso, mas determinado.
com a ajuda de 2 peões, passou por baixo da cerca e entrou no redondel. O braço enfaixado limitava seus movimentos, mas ele fez um esforço enorme para não demonstrar dor. Aproximou-se de Sombra, que virou a cabeça, farejando o ar, como se tentasse reconhecer o cheiro daquele homem que sempre estivera por perto, mas com quem nunca tivera um contato direto tão próximo. Joaquim entregou a corda simples a Rodolfo, que tomou cuidado para não puxar nem amarrar nada. Em vez disso, aproximou o rosto do focinho de Sombra, falando devagar. Olha, rapaz, desculpa a minha estupidez de antes. Seu tom era quase um murmúrio rouco. Eu não sabia o que você tinha passado. Vamos tentar de novo, sem briga. Com a mão livre, Rodolfo esticou os dedos para tocar a lateral do rosto do cavalo. Sombra deu um pequeno salto para trás, mas não disparou nem demonstrou a velha agressividade. Bastou que Rodolfo respirasse fundo e repetisse o toque, dessa vez mais suave, para que, enfim, os dedos encontrassem o pelo lustroso de Sombra. Por um longo segundo, foi como se os dois se encarassem, lembrando de todas as vezes em que haviam se enfrentado no passado. O fazendeiro sentiu o coração bater forte. Estava, pela primeira vez, tocando o cavalo sem medo, sem coice, sem violência. Com a orientação silenciosa de Joaquim, Rodolfo deu uma leve inclinada, sem chegar a montar por completo. Afinal, seu braço não permitiria segurar o peso. Apenas apoiou metade do corpo sobre o lombo de Sombra, sentindo a musculatura do cavalo se contrair. O bicho se moveu um pouco, inquieto, mas Rodolfo tentou falar palavras de tranquilidade como vira Joaquim fazer. Calma, Sombra. Tá tudo bem. Tô aqui, devagar. Para surpresa geral, o cavalo não reagiu com pânico. Permaneceu contorcendo as patas, mas não o expulsou. Diante disso, Rodolfo ousou escorar o outro joelho no lombo. A dor no ombro o fez tremer, e ele teve de morder os lábios para não gemer. Mas, por alguns instantes, conseguiu ficar sobre o cavalo, sentindo a respiração quente do animal e percebendo o quanto aquele contato era diferente de tudo que vivenciara antes. Eu tô conseguindo, murmurou, num misto de alegria e agonia pela dor. Joaquim logo pediu que ele descesse antes que algo saísse do controle. E Rodolfo obedeceu, pois sabia que não aguentaria muito naquele estado. Ao pisar de volta no chão, sentiu uma onda de euforia misturada a um alívio gigantesco. Apoiou-se na cerca para não cair, o coração a mil, enquanto Sombra, ainda desconfiado, se mexia, mas sem qualquer sinal de violência. Para quem assistia de fora, a cena foi breve. Para Rodolfo, foi um dos momentos mais marcantes de sua vida. Aquela conquista significava muito mais que apenas domar um cavalo. Mostrava que, às vezes, era possível vencer os próprios limites e o próprio orgulho. Você fez bem, patrão, disse Joaquim, colocando a mão no ombro são de Rodolfo. Essa cena vale cada hora de paciência que tivemos. O fazendeiro balançou a cabeça, emocionado. E então lembrou-se de algo que parecia esquecido. A recompensa prometida a quem domasse Sombra. Puxou o velho para um canto do redondel, ainda ofegante. Eu disse que pagaria uma boa soma a quem conseguisse esse feito. E você conseguiu. Mas eu também fiz parte de certa forma. De toda maneira, o dinheiro é seu. Joaquim coçou a barba, pensativo. Olha, seu Rodolfo, eu vim atrás desse cavalo mais pelo passado dele do que pela recompensa. É claro que o dinheiro ajuda, ainda mais porque tenho minha esposa precisando de remédios. Mas não quero tudo, não. Como assim? Rodolfo franziu a testa. Use a maior parte para cuidar dos animais daqui para frente. Dê melhores condições aos peões também. E, por favor, prometa que Sombra não vai mais sofrer nenhum tipo de maus tratos. Eu aceito só o suficiente para pagar o tratamento da minha esposa, se o senhor permitir. O fazendeiro sentiu as palavras lhe atingirem em cheio. Aquilo o comoveu de um jeito que quase o fez esquecer a dor no ombro. Claro, pode deixar. Não haverá mais violência contra esse cavalo ou nenhum outro. E eu quero ajudar sua esposa também, se precisar. Eles trocaram um olhar de compreensão mútua, como se selassem um acordo que ia além de cavalos e dinheiro. Joaquim sorriu.
grato. Em seguida, deu um leve tapinha nas costas de Rodolfo e anunciou que partiria assim que a esposa estivesse devidamente cuidada, mas que voltaria para acompanhar o progresso de Sombra de vez em quando. O fazendeiro sentiu um nó na garganta ao imaginar o velho indo embora, levando consigo sua sabedoria silenciosa. Porém, sabia que tinha agora uma nova responsabilidade: manter vivo o ensinamento que aprendera: respeito, paciência, humildade. Quando finalmente saiu do redondel, Rodolfo avistou Sombra parado mais ao fundo, sacudindo levemente a crina. O cavalo parecia cansado, mas não assustado, como se tivesse aceitado a presença humana de um jeito que antes parecia impossível. E, de fato, nada jamais seria igual. Enquanto Joaquim se afastava, Rodolfo o observou com um novo olhar, aquele que reconhecia a força da empatia e do respeito. Sombra relinchou suavemente, como se confirmasse a mudança no coração do fazendeiro. A última imagem que fica é a de Rodolfo acariciando o cavalo, ciente de que, às vezes, é preciso humildade para domar não apenas um animal, mas também o próprio orgulho.